somos um no Senhor, tudo é dele, né? Nós não temos nada, dele todas as coisas, a Ele a glória, a honra, o louvor, e nós não temos presunção ou pretensão alguma, a não ser glorificar e bendizer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Você já ouviu falar de Naamã? Quantos aqui já leram sobre Naamã, já ouviram a mensagem sobre Naamã? Eu acho que todos nós. Nós estamos falando sobre atitude. E em junho, as consequências de uma atitude. Quando pensamos em atitude, nós precisamos pensar que ela pode ser uma atitude positiva, negativa, uma atitude neutra, indiferente. Atitude depende de cada um, da circunstância, dos interesses. A atitude, ela pode ser movida pelo momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero ler com você, para meditarmos sobre as consequências de uma atitude, ou de uma vida de atitude, a consequência de uma vida de atitude, em 2 Reis capítulo 5, e pensar um pouco sobre Naamã. Acho que tem uma lição, ou lições, para nós aqui. Você já ouviu muito, quem sabe, sobre Naamã, mas vamos mais uma vez pensar sobre este homem. Sobre este homem. 2 Reis, capítulo 5. Você encontrou? Amém? Amém. O versículo 1 diz: Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. A primeira coisa que eu quero ressaltar com você é a proeminência de Naamã, um comandante ou um general do exército da Síria. Homem este que o seu rei, o seu senhor, o tinha em um grande conceito pelas conquistas, pelas realizações, por ser um herói de guerra. Então esse homem tinha tido grandes vitórias, ganhou grandes batalhas. Esse homem era um herói de guerra, mas ele não passava de um homem leproso. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender e entender quanto a nós mesmos. A nós mesmos. Nós podemos ter, como Naamã, grandes conquistas, grandes realizações, sermos reconhecidos, termos certo grau de importância, mas, contudo, não vamos deixar de ter o nosso calcanhar de Aquiles. Aquela área frágil, aquela área problemática, aquela área suscetível, que todos nós, como homens, seres humanos, temos. Aí eu te digo, quem não a tem, esta área, seja o primeiro a atirar a pedra. Não dá para eu pegar na pedra para atirar em quem quer que seja. Porque ainda que eu tenha como Naamã conquistas, valores, ainda que eu tenha como Naamã o reconhecimento de alguns, o respeito de alguns, eu não passo de um homem, eu não passo de uma pessoa humana.
E como humano que sou, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho meus sonhos, anseios, necessidades. Quem sabe aí está aqui quando diz que, apesar dele ser um herói de guerra, apesar de ter o respeito do seu rei, ter um grande conceito, ser um herói de guerra, ele não passava de um homem leproso. Essa é a verdade, meu irmão, quanto ao Justino, ao João, ao José, a Maria, ou a Conceição, ou a quem quer que seja. Esta é a nossa verdade. Cassius Clay, Mohan Ali, que ganhou grandes batalhas no boxe, a morte o venceu. Ganhou grandes vitórias, mas a doença e a morte o levou. Na nossa era do chumbo, nosso período de revolução, nós tivemos um homem proeminente chamado Jarbas Passarinho. Foi ministro em várias pastas de vários governos, mas saiu no jornal hoje que ele morreu. Quando falamos da lepra, falamos da condição carnal, humano, físico, temporal e existencial nosso. E todos nós somos assim. A atitude, a primeira que eu quero destacar, está no versículo 2. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, até que idade nós diríamos que uma garota, uma pessoa do sexo feminino é uma menina? Até que idade? 13 anos? 14 anos? Hoje eu acho que nem 13, 14 é menina mais. Quem sabe 9 anos? É? Naquela época elas casavam cedo, 12, 13 anos, então uns 10. Quem sabe 9, 10 anos? Uma menina, ela foi levada o quê? Como? Escrava. Servindo aonde? Na casa do general, do comandante, de um herói de guerra, um homem respeitado pelo seu próprio rei, pelo seu senhor. Mas ela teve atitude para com ela mesma e para com a vida do seu senhor Naamã, ou da sua senhora, mulher de Naamã. Ela disse: olha, se o meu senhor, o teu marido, for lá em Israel, em Samaria, ele vai saber que lá tem um homem que é profeta. Lá existe um homem que é profeta, e se ele for e encontrar este homem, ele será curado da sua lepra. Eu quero que você pense nisto. Todos nós, quanto à natureza terrena e humana, somos como Naamã, um leproso. Um leproso. Depois nós voltamos aí.
Pula comigo para o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tua veste? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Este homem, Naamã, foi ao encontro de Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus. Ele foi, só que ele bateu na porta errada. Ele bateu na porta do rei de Israel e não na porta da casa do profeta. Quantas vezes nós queremos a resposta, nós queremos a solução, nós queremos a cura, nós queremos a porta se abrindo, nós queremos o milagre, nós queremos o agir sobrenatural de Deus, mas temos batidos em portas erradas, da onde há manifestação do poder de Deus não pode sair, e não vai sair. Aí eu quero falar com você sobre a segunda atitude, ou consequência de uma atitude, ou de uma vida de atitude. Eliseu podia ter ficado no canto dele, Eliseu podia ter deixado para lá, Eliseu poderia não ter se intrometido nisso, mas quem ama a Deus, quem teme a Deus e quem é cheio do Espírito de Deus, não é indiferente à necessidade do próximo, mesmo quando o próximo é um próximo distante. Eliseu, quando teve ou soube da notícia que Naamã tinha batido à porta do rei de Israel, ele manda dizer ao rei de Israel: fala com este homem para vir a mim, ao meu encontro, para vir na minha casa. Versículo 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Naamã sabia que tinha batido na porta errada, da casa errada, da pessoa errada. Então ele conserta ou reprograma o seu direcionamento, como nós fazemos hoje nos nossos GPS, aonde nós queremos chegar ou precisamos chegar. Naamã então se dirige à casa de Eliseu. Você precisa bater a porta certa, da pessoa certa, no lugar certo, para que o manifestar de Deus te alcance, para que o manifestar de Deus te cure, te liberte, restaure e te faça bem sucedido, ou livre, ou liberto dos males que te oprimem, deprimem, te angustiem e entristece a sua alma, ou depõe contra a sua vida. Versículo 10: então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Nós gostamos de coisas mirabolantes, nós gostamos de ser importantes, e nós queremos algo que massageie o nosso ego. Quando Naamã chegou à casa de Eliseu, ele com seus cavalos, seus carros, quem sabe com todo um aparato militar, porque ele era general do exército, ele pensou que aquilo ia impressionar o profeta,
Aquilo ia chamar a atenção do profeta, que aquilo ia despertar o interesse do profeta para com a vida dele. Não, o profeta não teve o mínimo interesse em querer saber quem era Naamã. O profeta apenas estava preocupado em conhecer, em saber da necessidade de Naamã. E ele sabia como a necessidade de Naamã seria atendido, como Naamã seria abençoado, curado, liberto, restaurado, restituído. Amados, em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos ter uma sã consciência quanto à nossa necessidade e aquele que pode resolver os problemas da nossa vida. Eliseu não saiu no quintal, na frente da casa. Eliseu, quem sabe, não saiu do seu aposento, do seu quarto. Apenas mandou o seu rapaz dizer: olha, vá, diga ao que chegou aí fora, que é o general Naamã, e fala com ele que é muito simples, ele ir e mergulhar 7 vezes no Jordão, e o mal da vida dele deixará de existir. Muito simples, até quem sabe simplório. A forma de se curar, se libertar, se purificar e mudar a história da sua vida. Agora olha o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Esta é quase sempre a nossa atitude. Ficamos indignados, damos meia volta e seguimos nosso caminho. Se precisar, pode desligar. Fique à vontade, tá? Está em casa, estamos em casa, tá? Muitas vezes essa é a nossa atitude. Nós damos meia volta e vamos embora. Eu não preciso disso, eu necessito disso, isso é humilhante. Não. Olha o que ele diz: eu pensava que ele sairia comigo, sairia ter comigo, por-se de pé, invocaria o nome do seu Senhor, ou do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã é como eu e você, cada um de nós que aqui estamos. Nós já temos tudo preconcebido dentro de nós. Tem que ser do nosso jeito, do jeito que nós achamos. Se contrariar a nossa vontade, não conte comigo, não conte conosco. Tem que fazer do jeito que eu quero, como eu acho, como eu penso. Se não for, não conte comigo. Naamã precisava da cura. Naamã era leproso. Agora ele queria dizer como ele queria ser curado, como ele queria ser liberto, como ele queria ser transformado. Ele queria dar ordem ao homem de Deus, ao profeta, queria que fosse do jeito dele. Irmãos, quantas vezes nós também queremos estabelecer para o Senhor, nosso Deus, a forma como Ele deve agir na nossa vida? Como é que nós queremos e aceitamos o querer de Deus em nós, na nossa casa, na nossa família, e às vezes até na igreja? Nós queremos como que pegar Deus pelo colarinho e achar que Deus tem que fazer. Deus faz, Deus faz, Deus vem fazer. Não, não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele opera dentro do seu querer supremo, glorioso e soberano.
E ainda condiciona algo. Não são porventura Abanar, Farfar, rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Não te indignes por causa dos malfeitores, diz a Bíblia, o salmista. Não te indignes. Eu ouço as notícias, quase sempre pela CBN, mas eu não trago ela para o meu coração. Eu ouço as coisas que estão acontecendo aí, mas eu não deixo elas penetrar no meu cérebro, na minha mente. Eu não posso me indignar por práticas de pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus, que não conhecem a Deus, que não foram lavados do sangue do Cordeiro e que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu não vou me comparar a eles e não vou deixar que eles roubem a paz de Cristo no meu coração, na minha alma, na minha vida, de jeito nenhum. Não vou me indignar por causa deles, seja quem for. Já falei com vocês que um dia eu fiquei muito indignado. Era 1h da tarde. Eu estava descendo a Barão de Jaguara. E a Barão de Jaguara estava assim de carro. Quando chegou, acho que estava recolhendo ali, tem uma banca. Na praça tem uma banca à esquerda. Alguém parou no sinaleiro que estava vermelho, abriu a porta do carro, deixou a porta aberta, bem no meio da rua, foi na banca pedir uma informação, e a Barão de Jaguara todo dia buzinando. E eu atrás dele, se ele tivesse deixado a porta fechada, dava para passar. Mas com a porta aberta, não tinha como passar. E aquela fila de carro, e eu fiquei nervoso, assim, meio irado, e disse, por favor, olha aí, todo mundo buzinando. Aí o cara falou assim, nem lembro, ele falou algo, e me deixou mais indignado ainda ao ouvir aquilo. E quando ele saiu, me deu vontade de ir atrás dele, né? Deu vontade de ir atrás dele. Mas ele me deu um negócio que dá espinha aqui, que Deus abençoe o Senhor, com a pedra, com o teu sangue, livra do mal e leva ele onde ele precisa ir, né? Eu me livrei daquela indignação. Naamã, quando as coisas não eram do jeito dele, da forma dele, do querer dele, dentro do propósito dele, como ele ficou? Indignado. E ele diz, olha, lá na minha terra, lá na minha casa, lá no meu país, tem coisas muito melhor do que isso aqui. Meu irmão, não tem nada melhor do que o poder de Deus, do que o sangue derramado na cruz do Calvário, do que o nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Não há. Então o que precisamos? Primeira coisa que Naamã não teve: humildade. Para termos uma consequência abençoada, uma vida de bênçãos, é preciso ter a atitude de alguém que seja humilde. Aquele que humilha será exaltado. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E Naamã não tinha a qualidade ou o princípio da humildade. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e limpa. Eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre o Jordão. O Jordão não é apenas um rio. É um rio, mas não apenas um rio. O Jordão é uma grande depressão. O Jordão chega a 360 a 400 metros abaixo do nível do mar.
descer ao Jordão e subir ao Jordão 7 vezes, não era algo comum em qualquer não, viu? Não era fácil não. Tem lugar que para chegar ao Jordão é mais de 600 metros de caminhada, como o Grand Canyon. E para mim, quando ele pensou, eu ter que descer 600 metros, 400 metros de ribanceira para ir nesse rio de águas barrentas e sujas chamado Jordão, estou fora. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós temos muita dificuldade quando somos exigidos. Se eu pegar um lencinho e dizer a você, olha, aqui está um lencinho, desculpa, ele está meio sujo, tá? Mas se você pegar ele, e se você levar para sua casa, pendura lá, a bênção vai estar na sua casa. Ah, você vai pegar um lencinho, vai pendurar na porta da sua casa, e a bênção vai estar lá, você vai estar querendo um lencinho. Você acha que as coisas são assim? Irmãos, é muito mais do que isto. A salvação não tem sacrifício. A salvação Jesus Cristo comprou, pagou por nós na cruz do Calvário. Mas a atitude cristã, a atitude biblicamente correta, a atitude que traz consequências de bênçãos para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a empresa onde nós trabalhamos, para as pessoas que vivem ao nosso redor, ela tem que ser uma atitude biblicamente correta e até sacrificial. E Naamã não tinha humildade para tal. Então se tornou um homem indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais. Olhe bem, Naamã não era um homem comum e qualquer. Ele tinha oficiais, ele tinha major, capitão, tenente, subtenente, sargento, soldado. Ele era um general, ele não era um qualquer. E seus oficiais tiveram atitudes corretas e que trouxe consequências para a vida daquele homem. Então chegaram-se a ele os seus oficiais e disseram: meu pai. Olha como seus oficiais chamavam ele de pai. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, caso não faria. Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. O que ele te disse é descer o Jordão, voltar, descer, voltar, descer, voltar 7 vezes, você vai ficar limpo. Nada é impossível. Segunda coisa que eu quero falar com você para ter atitudes de vida e consequências agradáveis: buscar conselhos. Ouça alguém que possa te ajudar. Ouça conselhos que edificam a sua vida. Ouça pessoas que tenham maturidade, experiência, conhecem a Deus e que têm o Espírito de Deus para falar com você, para orientar você, para aconselhar você. Tenha humildade. Depois, aceite conselho. Aceite conselho. Busque alguém para ser seu conselheiro. Alguém com quem você possa compartilhar seus anseios, suas necessidades, seus sonhos e as suas preocupações. Então desceu ele e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Se você for humilde,
aceitar o conselho, receber, abraçar o que for oferecido, o que for compartilhado com você, sem arrogância, soberba, altivez, sem orgulho. Receba o que for compartilhado com você e receba de bom grado, receba com alegria, com gratidão. Por mais simples, por mais humilde, receba. E assim você experimentará o agir sobrenatural de Deus a seu favor. Foi tão simples. Ele dificultava tudo. Primeiro que ele receber pelo rei. Irmãos, não pense que é o rei que vai solucionar o seu problema. Abre porta de emprego para você. Resolver os seus problemas. Não é rei, não é governo, é Deus mesmo. Meu irmão, é sendo humilde, ouvindo o conselho e tendo fé para receber o que for oferecido por Deus, que solucionará as questões que te oprime, te deprime e quem sabe te adoece, te amargura e te deixa alguém indignado. Porém, tem um pouco mais que nós temos que aprender essa noite. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, quando a lepra foi embora dele, que ele estava totalmente limpo como o pé de uma criança. Voltou ao profeta, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aí eu digo você, não há Deus fora da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o nome que for, aonde quer que seja, não há Deus fora da pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou por nós. E ele, ao voltar a Eliseu, ele reconheceu que só em Israel, Israel significa povo de Deus. Israel não é apenas uma nação, não é apenas uma etnia, não é apenas uma raça. Israel significa povo de Deus. E Deus está entre o povo dele. Deus está entre aqueles que clamam pelo nome dele, adoram ele, glorificam ele, bendiz a ele e vive para ele. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então esse homem reconhece que só há Deus em Israel. E aí ele diz: te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor aí é em letra maiúscula, que é Deus, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Esse é outro ponto que eu quero discutir com você. A bênção de Deus não se compra. Não tem dinheiro, não tem ouro, não tem diamante, não tem prata, não tem o que compra a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é graça. É gratuito. Senão, seria como na Idade Média. Os ricos compravam indulgências, o pobre queimava no fogo do inferno. O rico pagava para ser absolvido de seus pecados. Os pobres não tinham como pagar, ia para o inferno. Não, em Deus dinheiro não compra, dinheiro não cura,
dinheiro não liberta, dinheiro não restaura, dinheiro não restitui. Não, só a graça redentora, salvadora, manifesta a nós através da cruz do Senhor Jesus Cristo lá no Calvário, é que nos sara, nos cura e transforma e limpa a nossa vida. Naamã queria pagar pela bênção. Nunca queira pagar pela bênção de Deus. Seu dízimo não é pagamento da bênção de Deus. Sua oferta não é pagamento da bênção de Deus. Vir à igreja não é pagar a bênção de Deus. Louvar, cantar, adorar não é forma de pagar a bênção de Deus. A bênção nos é concedido gratuitamente. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando ele chega lá com seu ouro, sua prata, seu diamante, com o seu dinheiro, quem sabe o seu dólar, seu euro, para recompensar o homem de Deus, o homem de Deus diz: olha, eu não quero nada de você, não fui eu que te curei. Aceitou receber qualquer recompensa pelo milagre, pela cura, pela libertação. Que atitude linda a de Eliseu. Que atitude maravilhosa a de Eliseu. É assim que Deus nos quer. Certo dia, chegou um homem na minha casa. Ele tinha vindo dos Estados Unidos. Eu morava numa casinha, caiu nos pedaços, alguns que conheceram lá na rua do Olinda Deodato Rodrigues de Carvalho, 531, onde eu moro hoje. A casa toda trincada, toda rachada, caiu nos pedaços. Eu tinha um sofá, quando sentava nele, sentava na madeira. Aquele homem chegou numa Mercedes, coisa mais linda, a perua Mercedes, coisa mais linda. Ele teve dificuldade de descer da Mercedes e atravessar a rua, e como o motorista parou do outro lado e entrar na minha casa. Ele baixinho assim, entrou e sentou no sofá, na madeira do sofá. Aquele homem tadinho, todo amarelo, todo sem cor, né? Perguntou: senhor, o pastor Tino sou eu, posso entrar? Pode. Ele disse: olha, Valéria me mandou aqui procurar o senhor. Ah, que bom, senta aí. Então ele sentou no meu sofá. Era vinho, que era só madeira, não tinha mais espuma naquele sofazinho. E ali eu ouvi ele falar. Ele tinha tinha feito uma cirurgia no cérebro, porque ele tinha um câncer no cérebro. E que vindo de São Paulo para Campinas, ele teve que parar algumas vezes com o motorista, porque ele não aguentava ver uma hora de viagem de uma Mercedes daquela de São Paulo, aqui teve que parar 2 vezes no caminho. E ele disse, ela falou que o senhor ora. Eu disse: sim, a gente ora, mas eu não curo ninguém. O senhor cura as pessoas? Não, eu não curo ninguém, só Jesus Cristo cura. Aí, irmãos, eu vi que aquele homem, uma semana depois, ele chegou lá em casa sem um motorista, dirigindo a Mercedes dele. E um período foi bom, nos levou todos lá para o alemão, restaurante alemão, comer um parmegiano. Foi bom. Fomos toda a família almoçar com ele lá no alemão. Aí, da terceira ou quarta vez, ele disse: o senhor não pode morar nessa casa. O senhor precisa ter uma casa melhor, o senhor tem uma casa boa. Eu disse: não, essa casa é muito boa, foi que Deus me deu. Ele disse: não. E aí ele tinha um imobiliário em São Paulo, procurou uma casa para me dar, atrás do Guarani, ali no campo do Guarani. E aí ele, Alcione e não sei se menino, fomos procurar a casa ali atrás do Guarani, ali, e ele comprou uma casa para mim, atrás do Guarani. Fomos lá e tal, e ele ia gastar mais algum dinheiro para reformar a casa, que ele disse: pastor, o senhor precisa morar bem, uma casa, coisa, o senhor é um homem, né, não é um homem comum. Eu sei que eu não sou comum, o Espírito de Deus habita em mim, isso eu tenho certeza, eu sou de Deus. E Deus mudou a vida daquele homem. Aí aquele homem queria levar eu para orar com alguns amigos dele em São Paulo. A primeira vez eu fui, a segunda fui, a terceira fui. A quarta disse: não posso ir mais. Eu não sou o que você está pensando que eu sou. Eu não sou um feiticeiro, eu não sou um guru.
Eu sou pastor de uma igrejinha lá no Framboyant, na rua Patrocínio, Sapucaí. Eu tenho compromisso com os irmãos lá. Pastor, quanto é que você ganha? Eu disse, muito pouco. Pois é. Eu tenho um prédio lá que só o salário, só o alugar aquele prédio, R$18.000 é seu salário. Eu estou pagando a casa sua. Depois é seu salário. Eu disse, não, estou fora. Peguei o contrato da casa dele, ó, está aqui sua casa, não quero, venda, faça o que quiser, mas eu não quero. Muitos ficou sabendo disso quando soube que eu não mudei para casa. Por que eu não mudei para casa? Alguns já até que nós tínhamos mentido que nós tínhamos ganho na casa, não tínhamos ganho na casa. Não, eu não quis aquela casa. Eliseu não quis o presente de Naamã. Eu não curei aquele homem. Não foi Eliseu que curou Naamã. Quem curou Naamã foi o Deus eterno, Jeová, o Senhor dos Senhores. Quem curou o Gugu do câncer no cérebro, 3 meses depois ele tinha que voltar aos Estados Unidos. Quando ele voltou aos Estados Unidos, que ele chegou lá, os médicos disseram, o que aconteceu? Murchou, o tumor sumiu. Como assim? Nós não tiramos tudo. Ele disse, tem um pastorzinho lá em Campinas que orou por mim e a oração dele fez desaparecer. A história é longa. A bênção de Deus não tem preço. Não tome uma atitude errada querendo pagar alguém que foi usado por Deus para te abençoar. A bênção de Deus não tem preço. Também não queira receber quando Deus te usar para abençoar alguém. Não queira nada em troca. Nada. Se eu disser a você que muitos não têm me abençoado, eu não estaria sendo verdadeiro. Eu acho que a última vez que o Alcione foi para os Estados Unidos, nós só tínhamos $1.000 para passar. Eu ia passar 2 meses, ele ia passar 4 meses nos Estados Unidos, eu só tinha $1.000 para passar 2 meses e ela 4 nos Estados Unidos. Como passar nos Estados Unidos, mesmo na casa dos nossos filhos com $1.000, eu 2 meses e ela 4 meses, quando a Miriam ia ter neném. Aí, quando eu fui visitar um irmão, ele disse, pastor, pensou no meu coração, a sua passagem ou da Alcione, eu estou pagando. E quando foi a passagem? Eu falei, irmão, a passagem já comprei, já paguei, preocupa não. Ele fez um cheque que dá para pagar a passagem e coisa. Aí, no domingo que eu ia, na segunda-feira, o irmão veio aqui na frente, colocou no meu bolso, pastor, isso aqui é para o senhor tomar um lanchinho nos Estados Unidos, que o senhor for, era mais de $1.000. Eu sei que nós fomos com mais de talvez $3 ou $4.000 com as ofertas que os irmãos nos deram para nós irmos, mas não que eu tenha pedido ou que tenha sido porque Deus tenha feito alguma coisa, mas apenas por amor a nós, gratidão pelo que Deus tem feito nas nossas vidas e caminhando conosco. Porém, meus irmãos, quando Deus fizer um milagre na sua vida, e Deus faz, como fez na vida de Naamã, não deixe Deus para trás na sua vida. Como é triste, irmãos, quando a gente vê Deus fazendo algo na vida de alguém, e aquele alguém é abençoado, curado, liberto, transformado pelo poder de Deus, ele deixa Deus para trás. Ele esquece do agir de Deus na vida dele. Naamã, quanto a isso, se tornou um homem muito nobre. Também não receba apenas o milagre de Deus na sua vida, receba Deus na sua vida. Esta é a melhor e maior atitude que alguém pode ter na sua vida, é ter Deus mesmo presente na sua vida, não apenas o milagre dele, mas ele presente na sua vida. Versículo 17. Quando, no versículo 16,
Eliseu não quis receber a recompensa, o dinheiro, a oferta, a ajuda, ou dê o nome que quiser. Naamã fala com ele: se não queres o meu dinheiro, a minha recompensa, a minha oferta, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glória a Deus. Antes, ele julgava que as águas do país dele eram melhores do que as águas de Israel. Agora ele percebe, ele reconhece que a terra aonde ele pisava era uma terra totalmente diferente da terra da sua terra, ou do seu país, ou da sua cidade, ou da sua nação. E ele pede ao profeta, e agora ele se coloca como servo do profeta. Servo do profeta. Diz Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. 2 animais. Iam levar, quem sabe, alguns caixotes de terra para ele, para Damasco, capital da Síria. E agora ele se coloca como servo. Que atitude maravilhosa, quando nós aceitamos a condição de servo. Essa é a atitude bíblica, correta, espiritual, de Deus para as nossas vidas. Você nunca pode esquecer que você não passa de um servo. O Justino nunca pode esquecer que ele não passa de servo. Segunda parte do versículo 7: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses. Esse homem teve uma atitude correta quanto a quem se deve adorar. Há tantos deuses por aí. Você pode adorar quanto Deus você quiser, mas só um é verdadeiro. Só um é Deus. Só um é Deus. Por mais que isso possa soar ruim aos teus ouvidos, mas esta é a verdade escriturística. E ele nunca mais vai oferecer sacrifício a outro Deus senão a Jeová, aquele que é Senhor. A palavra Senhor no Testamento é Jeová ou Yahvé. E este homem, a história dele termina de forma muito maravilhosa. Versículo 18: nos perdoe o Senhor. O Senhor aí é Jeová, viu? Está em letra maiúscula a palavra Senhor. Nos perdoe, Jeová ou Yahvé, a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon. Rimon era o deus da Síria, o deus lá de Damasco, o deus do rei dele, chefe dele, para ali adorar, e ele se encostar em minha mão, e eu também me tenho que encurvar a casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele era empregado e servo do rei da Síria. Ele é comandante do exército e general do rei da Síria. E quando o rei ia no templo de Rimon para adorar Rimon, ele não tinha como não ir ao lado do rei, como general. E o rei parece que até apoiava nele, e ele tinha que curvar com o rei também perante Rimon. Ele já pede perdão antecipado a Deus, para ter que entrar na casa de Rimon
e ter que dobrar-se a Rimon com o seu senhor. Não era ele dobrando de Rimon, era o seu senhor dobrando, e como empregado servo do rei, ele tinha que curvar também. Mas ele já sabia que ele não curvava em adoração, em culto àquele Deus. Não, ele mudou a história e a essência da vida dele. Aí eu quero concluir a minha mensagem para você nessa noite. A consequência de uma atitude de vida correta, bíblica, ela muda a essência do nosso ser. Completamente muda a essência do nosso ser. Naamã não ficou apenas curado da lepra. Naamã ficou curado de alma. Naamã foi espiritualmente transformado, restaurado, regenerado, abençoado ao ouvir o conselho do profeta, ao obedecer a palavra do profeta, ao descer a depressão do Jordão, ir lá 7 vezes na água do Jordão e de lá voltar e vir com a pele como a pele de uma criança recém-nascida. Ele foi totalmente regenerado. Eu diria a você, corpo, alma e espírito. Este homem não era mais servo do rei da Síria. Este homem agora é servo do Eliseu e do Senhor Todo-Poderoso. Este homem entendeu que é um Deus santo. Ele disse: eu vou levar a terra daqui, se me permite eu levar a terra daqui para eu adorar ao Senhor. Quando eu for adorar ao Senhor, eu vou sentar, eu vou subir, vou ficar de pé, ajoelhado na terra de Israel. Não é numa terra comum e qualquer. Irmãos, eu gostaria de falar muito mais, mas não quero ser enjoativo, nem muito prolixo quanto a isso. Mas eu queria que você, na sua casa, pensasse sobre o que eu falei hoje. Você relesse o capítulo 5 de 2 Reis, que você já ouviu tanto, já leu, da perspectiva que eu estou compartilhando com você nessa noite. Uma menina que teve atitude, uma menina que conhecia o Senhor, Deus de Israel, e sabia que o seu Senhor, o general, poderia ser curado, liberto, transformado. A atitude de Naamã, inicialmente negativa. Um homem, quem sabe, com suas patentes, se julgando ser alguma coisa, com o seu ouro, com sua prata, com seus cavalos, com suas carruagens, com sua comitiva, julgando ser alguma coisa. E achava que o profeta ia tratá-lo como a gente pede, talvez, a gente faz uma petição do juiz, a gente fala da tabenha, né? Nosso excelentíssimo Senhor. O profeta nem lá fora foi vê-lo quem era. Ele disse: manda ele no Jordão mergulhar 7 vezes. Deus quer tratar conosco. Deus quer mudar a nossa atitude. Deus quer nos simples. Deus quer nos humildes. Deus te quer apenas como servo. Toda atitude que Deus espera de mim e de você é que o justinho seja um servo, que você seja um servo, que nós sejamos apenas um servo, e que nós saibamos que o nosso Deus, que cura, liberta, restaura, limpa, purifica, Ele é santo. E por mais que nós trabalhemos numa empresa qualquer, por mais que nós tenhamos convívio com pessoas que não são cristãs, que até compartilham e cultuam outros deuses, que nós saibamos preservar o nosso culto ao nosso Deus, a nossa reverência ao Senhor, e não perder
o emprego ou a empresa que trabalhamos, porque as pessoas ali não creem como nós cremos, não adoram como nós adoramos, não cultuam como nós cultuamos. Nós vamos com elas até onde podemos ir, mas não há envolvimento espiritual com elas. Não. Essa atitude Deus quer de mim, Deus quer de você.